Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar as 10 preocupações de ateus, de céticos e de alguns liberais extremistas. Vamos ver. É um enorme prazer ter você aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, eu faço o convite a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí de notificação para quando sair um novo vídeo você ser notificado, tá certo? Se você gostar do vídeo, você aperta like. Se você não gostar, você bota dislike. É importante ser democrático aqui nos nossos vídeos, ok? Então, eu vou falar sobre as 10 preocupações, que parece mais um termo sinônimo para despreocupações, certo? Foi de propósito, claro. Despreocupações é quando você não está preocupado. Só que eu vou falar sobre 10 preocupações quando você está preocupado. Por que você está preocupado? Tem uma ideologia aí. Tem um viés político, ideológico. Então, quais são as 10 preocupações de céticos, de ateus e de, até, não vou generalizar, de liberais extremistas? É interessante que céticos, ateus, não deveriam necessariamente estar preocupados com alguma coisa que não existe. Concorda comigo? Você iria se preocupar com uma coisa que não existe? Não faz sentido. Agora, por que será que a nova liga de ceticismo que está surgindo já faz uns 3, 4, 5 anos aqui no YouTube, na mídia de forma geral, e se contornou, se amplificou mais ainda depois da pandemia? A pandemia trouxe muitas coisas, muitas. E uma delas foi muitos céticos para o YouTube. Sabe que virou modinha e as pessoas estão consumindo vários vídeos que antes não consumiam. É gratuito, é uma das formas também de injetar um vírus maligno do ceticismo. Então, é perigoso. Dito isso, vamos entender o seguinte: somente militantes, céticos, na minha visão delirantes, que se preocupam com uma coisa que não existe, que se preocupam mais com o que eles consideram em si não existir. Então, quem está mais preocupado com a existência de algo, com a veracidade de algo, na visão cristã, como cremos, quem está mais preocupado com essa existência são os céticos, são os ateus. Isso mesmo, os ateus estão se preocupando com a existência de Deus, mais do que cristãos. O cristão não se preocupa em querer provar algo para alguém, que se você quiser viver o seu ceticismo, você vive. Mas parece que agora é uma rivalidade, é aquele devaneio, eu tenho que provar. Estão vivendo na era do provar, do debater, do dialogar, do gesticular, do intelectualismo falacioso. Cara, se tu crê em Deus, vive o teu cristianismo. Se você não crê, vive o seu ateísmo. Se você tem dúvidas, vive o seu agnosticismo. Se você está entre crer em Deus ou não crer em Deus, ou acha que ele existe, mas ele não está próximo da gente, viva o seu deísmo. Eu acho que é difícil a gente crer na existência de Deus, não há possibilidade alguma de alguém provar que ele exista, possivelmente e tal. Você vive o seu gnosticismo, o seu agnosticismo. Tudo bem. Mas querer de todas as suas forças, de todas as suas formas, tentar delirantemente forçar aos que creem a não crer mais, eu acho que é algo muito interessante do século XXI. Um delírio. Quem não crê, tentar o máximo possível provar que não existe, provar que está errado,
Provar que toda a humanidade está errada. Eu só vou me preocupar com alguma coisa se ela fizer sentido para mim. Sacou a ideia? Então, qual é a primeira coisa? Qual é a primeira preocupação desses céticos e ateus delirantes? É tentarem de alguma forma, ou por que não dizer de todas as formas possíveis, provar que Deus não existe. Seja filosoficamente e delirantemente cientificamente, que Deus não existe. Tentar provar. Cara, se tu não consegue senti-lo, se tu não consegue enxergá-lo diante de todas as coisas, seja por meio de argumentos simples, básicos, não precisa de muito, como o ex-cético e ateu, meu querido Joel, e tantos outros que deixaram o ceticismo. Então, assim, eu acho uma coisa interessante essa preocupação. Deveriam tomar um remedinho, sei lá. Você está preocupado, você está agitado, você tem que fazer, você tem que fazer de tudo para que o outro não acredite. E aí? E no fim? E aí? O povo perde tempo com uma coisa que não existe na mentalidade deles. Por que eu vou me preocupar com algo que não existe? E aí? Essa não existência parece ser uma existência. Para que eu vou me preocupar com algo que não existe? Para que eu vou estar perturbado com algo que não existe? Para que eu vou falar uma coisa o tempo todo e todo o tempo se não existe? Então, na boca dos ateus, na mente dos ateus, dos céticos, o que mais tem é o nome Deus. É tão provado que para existir ateus tem que existir Deus. Porque há ateus sem Deus, sem crença na sua existência. Então, até para isso tem que existir Deus. Então, o ateísmo é uma religião? E aí? Então, a primeira preocupação é de todos os ateus, ou melhor, de todos os ateus militantes, céticos, delirantes, ativistas, estão preocupados de forma desnecessária. É falando o tempo todo em alguém ou em algo que não existe, na mentalidade deles. Se Deus não existe, por que eu vou me preocupar? Parece que é uma coisa ambígua, né? E é. Eu só vou preocupar, eu só vou dar crédito a algo, a alguma coisa, se ela existir. É tão provado que tentam perseguir o nascimento de Jesus, Natalis, né? O Natal, de todas as formas. Por que será? Por que será que todo cristão, 99% dos cristãos, celebram o Natal? Você sabe por quê? Porque seria impossível celebrar o nascimento de alguém que estivesse morto. Vou repetir. Se não caiu a ficha, eu vou dizer agora. É incongruente celebrar o nascimento de alguém se ela não estiver viva. E aí vem o segundo ponto, que é eles tentarem desconstruir a figura histórica de Jesus e criarem especulações como o Jesus histórico, em busca do Jesus histórico. Eu não estou buscando, eu já encontrei, está nas Escrituras Sagradas. Eu já tive um encontro com Jesus. Se eu já tive um encontro com Jesus, eu não preciso estar procurando ele, eu já encontrei, eu já o achei, está nas Escrituras Sagradas. Então, tentam descredenciar, tentam fazer até com que Jesus nunca existiu. Não, Jesus não existiu. Meu irmão, a gente celebra o Natal, que é a evidência primordial de que alguém está vivo. Natal significa Natalis. Natalis significa nascimento. De quem? Do Papai Noel? Nunca. De Jesus. Então a preocupação das pessoas em não celebrar o Natal, de muitos céticos, ateus e gente mal intencionado, é fazer de tudo para que você não venha celebrar o nascimento de Jesus. Você ia celebrar o nascimento de alguém da sua família que está morto? E aí? Certamente não. Sabe por quê? Porque não se celebra Natal. Não se celebra nascimento. Mais um ano de vida de alguém que está morto.
De jeito nenhum. Sacou a ideia? Então, eles tentam descredenciar Deus, que Deus não existe, tentam fazer de todas as formas, tentam fazer com dizer que Jesus também não existiu, isso já é um delírio gigante. Se utilizam de artigos, de livros acadêmicos de pessoas liberais, extremistas, que tentaram ler a Bíblia através de um viés metodológico, eu chamo de ideológico político, para ler com uma lente mais racional, mais naturalista, mais racionária. E tudo que for lido que tiver algo sobrenatural é mito. Então, olha só, olha a metodologia dos liberais da Alemanha. A Alemanha nos trouxe o evangelho e ao mesmo tempo o ceticismo, infelizmente. Então, o que acontece? Eu vou ler a Bíblia, quando eu ver alguma coisa, um ato de fé, quando eu ver algo sobrenatural, eu descarto. Olha a metodologia, olha a ideologia deles. O nível de ceticismo gigante, de tentar desconstruir, tentar aniquilar, tentar negativar que porque não acontece hoje, entre aspas, é porque nunca existiu. É a primeira premissa da metodologia do método histórico crítico. É extrair o que seja mito. Ah, milagre não existe. Isso não existe. Dons não existe. Não, isso não existe. Então, assim, é tornar racional demais algo que só pode ser visto pela fé. É tornar algo nulo. Então, esses liberais, esses céticos, esses ateus, eles não conseguem enxergar literalmente que foi milagre, que é milagre e que existe curas, que existe milagres hoje em dia. Isso já faz parte de outro tópico que a gente vai falar. Então, o primeiro tópico é Deus não existe na mentalidade desses céticos, desses ateus militantes, extremistas, delirantes. Eles vivem, acordam, passam o dia, a noite toda pensando mais em Deus do que propriamente nós cristãos. É um delírio gigante, é algo fora do comum. Então, um livro que eu posso destacar aqui e trazer para vocês, eu tenho vários, né? Porque a ciência não consegue enterrar Deus. Olha só, olha que beleza. John Lennox, vale a pena muito, certo? O que mais? Segundo, antigão, né? Para quem gosta de ciência, A Linguagem de Deus. Um cientista apresenta evidências de que Deus existe. Isso aqui é bem conhecido, certo? Comprei ele em 2008, né? Então, interessante para quem gosta. O que mais? 301 provas e profecias surpreendentes mostrando que Deus existe. Não precisaria nem 301, precisava só de uma só. 300, por que 301? Certo? O que mais? Criacionismo, verdade ou mito? São as respostas sobre Gênesis, os dias da criação, milhões de anos da Terra, evolução, dinossauros, dados do carbono 14, UFOs, morte e sofrimento, Arca de Noé, dilúvio, fósseis, luz, estrelar, tempo. E tudo isso eu estou lendo aqui, viu? Atrás. Tá certo? O que mais sobre Deus? Se Deus existe, por que existe ateus? A descrença e a fuga de Deus. Não li ainda, certo? Não tive tempo ainda, mas vale a pena. O que mais sobre Deus? Eu tenho dezenas de livros só para falar. Para um público mais exigente, acadêmico, temos esse aqui, ó. Olha, o grande filósofo aí, ó. Carl Henry. Deus, revelação e autoridade. O Deus que fala e age. Gigante o livro. São vários volumes. Esse aqui é o volume 2, volume 1, volume 2. Eu tenho vários livros nessa perspectiva sobre Deus. Quer se alimentar de coisa boa, saudável? Pode mergulhar nesses livros. Segundo ponto, eles tentam, de todas as formas, desconstruir, como eu falei, a figura histórica de... Eles tentam
de todas as formas, desconstruir, como eu falei, a figura histórica de Jesus. Eles se utilizam de livros e pesquisas acadêmicas de pessoas liberais que perderam sua fé na academia principalmente, e da Alemanha mais ainda. Eles se utilizam de acadêmicos que perderam a sua fé, que possivelmente não creem mais em Deus, se tornaram agnósticos, outros gnósticos, mas somente se utilizam daquilo que sejam pertinentes para serem mostrados. Por exemplo, Bart Ehrman é um grande erudito, muitos livros. Ele, quando expôs algumas variantes da Bíblia, muita gente ficou impressionado e ficou perplexo, porque infelizmente a igreja cristã não tem pessoas, professores, líderes preocupados em instruir suas ovelhas com um conhecimento sadio, profundo das escrituras também. Vivem na superficialidade do texto, nas homiléticas fora do comum, de homiléticas que jamais deveriam ser aplicadas no contexto cristão. Então, um conhecimento superficial, não tem raiz do conhecimento bíblico, se preocupa com outras coisas, menos com a informação do texto sagrado, seja avançado, médio, mas a superficialidade é que toma conta da mentalidade dessas pessoas despreocupadas com o conhecimento bíblico. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, o meu povo foi destruído porque lhe faltou informação, conhecimento da palavra de Deus. Então, quando esses céticos se utilizam dessas informações, de variantes, de 100 mil variantes, 200 mil, 300, 400 mil variantes, o público leigo, que não entende do que seja uma variante, não tem entendimento do que seja manuscritos, autógrafos, não entende nada, acha que o que está aqui é 100% o texto primeiro que o escritor aos Hebreus escreveu, e simplesmente pegaram uma máquina de Xerox e ficaram tirando cópia. A prensa de Gutenberg foi séculos e séculos e séculos depois. 1000 e tantos anos depois é que surge a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg, ela é posterior. Não existia máquina de Xerox na época de Cristo. Nunca. O que existiam eram copistas, certo? Mesmo sabendo que os copistas, eles seguiam por linhas, né? Era linha por linha. Se alguém quisesse um texto, ele não ia chegar lá e dizer: eu quero tal texto, e o cara tivesse esse texto. Não. Ele levava o texto original, aqui ó, o escrito original de Mateus. Tá aqui, ó, capítulo 1 ao capítulo 7. Conta quantas linhas aí, dá quanto? Vamos imaginar, R$100, beleza. Então eu quero de linha por linha. Então o copista, ele tinha o trabalho de copiar um a um, até chegar na última linha do que foi copiado. Beleza, eu quero essa cópia. Aí ele olhava, consultava a cópia original, que tinha em suas mãos, certo? Que seriam outras cópias de autógrafos. O autógrafo original nós não temos, certo? Mas isso de nenhuma forma perde a credibilidade, uma vez que todo copista ele era fiel à sua linha, embora em alguns momentos houvesse algumas variações. Por quê? O nosso português ele admite o sistema SVC, sujeito, verbo e complemento. É uma frase, é uma oração, ela necessita primariamente desses três elementos. Então o que acontece? No nosso português, nós podemos dizer: Jesus ama Pedro, uma forma. Jesus ama ele, duas formas. Ou ele ama Pedro, três formas. Pronto, três possibilidades. Já no grego, nós temos de 10 a 16 formas para falar essa mesma frase. 16 formas por frase. Então imagine, frase por frase da Bíblia. O autor, o copista, quando foi copiar, ele poderia ter feito essas intercalações aí, né? Nós temos aí um nome próprio, Jesus, que pode ser substituído por um pronome. Até porque um pronome é um termo que substitui um nome. Isso é básico de português, certo? E eu posso substituir o nome Jesus Cristo, o Messias, por ele. Ele ama Pedro. Quem? Ele. Eu não posso dizer ele ama ele, ficaria esquisito. Mas em algum momento eu posso dizer Jesus ama ele, ou Jesus ama Pedro, ou ele ama Pedro, ou ele ama ele.
Esse último não. Então isso são variações. Então muita gente que não conhece sobre variações bíblicas, ela vai ficar perplexa. Eita, não sei o que. Não, é por meio das variações que nós conseguimos chegar ao texto propriamente original, uma retradução do texto. Nós conseguimos entender o que foi que aconteceu ali no texto. Porque quanto mais variações tivermos, ou mais textos tivermos, dá para a gente fazer comparações. Né? Isso é o trabalho da crítica textual. É analisar fragmento por fragmento, texto por texto, e chegar ali a uma conclusão do que temos hoje. Então é muito fácil eu pegar essas variações e jogar na internet. Olha, tá vendo variações? E não explicar o que são essas variações. E o pior ainda, eu me utilizo só aquilo que seja pertinente a mim. Como eu sou cético, ateu, eu vou dizer um lado, mas eu não vou dizer o outro lado. O qual? Por exemplo, Bart Ehrman, ele acredita em Jesus. I do not see evidence in archaeology or history for a historical Jesus. Yeah, well, I do. I mean, that's why I wrote the book. Well, I mean, okay, yeah. I mean, I have a whole book on it. I mean, there is a lot of evidence. I mean, there is so much evidence that it is not. I mean, I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. A lot of evidence. I mean, there is so much evidence that it is not. I mean, I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody who. I mean, this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue for scholars of. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field, who doubts that Jesus existed. Now, that is not evidence. That is not evidence. Just because everybody thinks so doesn't make it evidence. But if you want to know about the theory of evolution versus the theory of creationism, and every scholar in every reputable institution in the world believes in evolution, it may not be evidence, but if you've got a different opinion, you better have a pretty good piece of evidence yourself. The reason for thinking Jesus existed is because he is abundantly attested in early sources. That's why. And I give the details in my book. Early and independent sources indicate that certainly that Jesus existed. One author that we know about knew Jesus' brother and knew Jesus' closest disciple, Peter. He's an eyewitness to both Jesus' closest disciple and his brother. So, I mean, I'm sorry, but again, I respect your disbelief, but if you want to go where the evidence goes, I think that atheists have done themselves a disservice by jumping on the bandwagon of mythicism, because, frankly, it makes you look foolish to the outside world. If that's what you're going to believe, you just look foolish. You are much better off going with historical evidence and arguing historically, rather than coming up with the theory that Jesus didn't exist.
E aí? Eu vejo muito ateu aí preocupado. Não, Jesus não existe. Nunca existiu. Pronto. Com um tipo de pessoa desse porte, a gente não perde tempo, não. Essa pessoa, ela só quer enxergar aquilo que ela vê. Somente aquilo. Ou que ela quer fazer com que as pessoas enxerguem. Certo? Porque as provas bíblicas, extra-bíblicas, históricas, arqueológicas, provam que Jesus, de fato, 100% existiu. Certo? Até mesmo essa historinha de botar o Jesus histórico já é uma prova cabal de que Jesus existiu. A gente faz uma análise bem minuciosa. E mais ainda, quem dividiu o século foi Jesus, em antes e depois. Se Jesus não tivesse existido, jamais um carpinteiro, jamais alguém insignificante ia ter possibilidade alguma de dividir o antes e o depois. Então, lamentavelmente, eu tenho que dizer alguma coisa para alguns ateus aqui do canal. Vocês estão perdendo o vosso tempo. Vocês estão gastando muito com algo que é inquestionável. Não existe nenhum acadêmico hoje sério, em nenhuma universidade do mundo, que descredencie a historicidade histórica de Jesus. Até mesmo Bart Ehrman, que todo mundo se utiliza aí uma parte, ele mesmo acredita. Eu vou deixar um vídeo depois aqui no canal em que alguns céticos tentam falar Jesus não existiu não, né? Ele acha uma piada. Olha, desculpa, mas eu tenho que dizer o seguinte: uma pessoa em sã consciência tem que tirar isso da cabeça de que Jesus não existiu. Ele existiu sim. A fonte sobre isso é inquestionável. Ou seja, é perca de tempo. Não dê ouvidos a quem desacredita em Jesus. As provas são grandes, não é só bíblicas não. Existem vários relatos de pais da igreja, de Tácito, de tantos outros que veracidam a historicidade de Jesus. É inegável, é inquestionável. O que é questionável são os milagres. Que existe o certo que não crê, tudo bem. Mas questionar que Jesus não veio à Terra, questionar que Jesus não existiu, para mim é uma maior burrice do século. Ainda, com tantos testemunhos, com tantas provas históricas de pessoas que não eram nem cristãos, historiadores romanos que desprezavam Jesus e o cristianismo. Então assim, é uma burrice gigantesca, delirante, não crer em Jesus Cristo. Você pode não crer no milagre, tudo bem. Você pode agora desacreditar da figura de Jesus. Não perca tempo com esse tipo de pessoa. Não dialogue, não converse, ignore. Esse aí já está entregue. Está entregue. Eles querem aniquilar tudo. Ó, sobre Jesus Cristo. Jesus não, a ressurreição de Jesus. Embora eu não comungue de muitas ideias teológicas de N.T. Wright, mas essa obrazinha aqui é uma obra espetacular. É uma obra que fala sobre a ressurreição do Filho de Deus. Aqui, ó. Mais de 1000 páginas. Uma obra muito densa. Não li ela toda ainda. Não tive tempo. Possivelmente acho que eu nunca vou ler esse livro completo. Eu não preciso me preocupar com a ressurreição de Jesus, que eu sei que houve a ressurreição. Então tá aqui, ó. Para consulta. Tem mais alguma coisa sobre Jesus? Tem sim. Jesus Senhor. Senhor Jesus Cristo. De Larry Hurtado. Olha só aí, ó. Professor de língua, literatura e teologia do Novo Testamento da Universidade em Edimburgo, na Escócia. Outra obra fantástica, gigante também aqui, ó, muito boa, para você ampliar seu conhecimento e deixar de se alimentar de gente cética. E uma que acaba de vez totalmente. Qualquer uma dessas já acabava totalmente com os devaneios desses ateus. É o livro de Jesus. O livro do irmão de Jesus. E aí? Arqueologicamente comprovada a sensacional história e o sentido da primeira descoberta arqueológica referente a Jesus e sua família. Aqui é eu não sei como é que um livro desse não tem mais edição, né? Foi encontrado aqui, ó. Yosef, né?
Aí fala Tiago, filho de José, irmão de Jesus, né? A descoberta da inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus, em um ossuário feito de pedra calcária, deixou em polvorosa o mundo da arqueologia bíblica. Esse ossuário poderia ser a prova mais tangível da existência de Jesus? O autor, conhecido por ter tornado a teologia bíblica acessível aos leitores comuns interessados no assunto, e Ben Witherington III, renomado especialista em Novo Testamento, revelam não só que a descoberta representa para a compreensão da Bíblia, mas também o que ela revela sobre a família de Jesus e os cristãos primitivos, e o que ela pode representar para as crenças mais fundamentais e profundas da igreja. Cara, o comentário da New York Times: essa descoberta pode muito bem ser o mais antigo artefato encontrado relacionado à existência de Jesus. A Time fala: uma história de investigação científica com alta relevância para o cristianismo. Wall Street Journal: a explicação mais simples é a mais provável. O ossuário de Tiago é o que parece ser o registro mais antigo referente a Jesus de Nazaré. Os arqueólogos podem ter encontrado o Santo Graal na forma de um ossuário com cerca de 55 centímetros, uma arca usada pelos judeus do século I para guardar os ossos dos mortos. John Dominic Cross, autor do Escavações sobre Jesus, olha, não tem esse livro não, o mais perto que chegamos de Jesus em termos de arqueologia. Está aqui, ó. Não muito divulgado, essa editora Ragnus não edita mais o livro, ele está esgotado. Por que será que está esgotado, hein? Esgotado. E não é só isso. As evidências históricas e arqueológicas de Jesus sobre Jesus são gigantes. Gigantes. E no final eu mostro aqui um livro que eu tenho o maior ciúme dele.
terceiro ponto, tá aqui minha colinha. Eles tentam a todo custo descredenciar a Bíblia e desconstruir a canonicidade, a revelação especial de Deus, progressiva, a inspiração, a transmissão e tradução ou traduções. Esses céticos, eles se preocupam muito com isso, gigante. Eu acho que quem está mais lendo Bíblia hoje em dia, comprando livros cristãos, comentários exegéticos, são os céticos ateus. Quem é mais delirante vai comprar muito. Quem é menos delirante não vai comprar tanto. Certo? Mas somente os ativistas mesmo, aqueles que têm uma irredutibilidade na sua mente, na sua visão de pensar, são ateus irredutíveis, são céticos, crônicos, doentes, traumatizados, por N motivos, não se sabe o porquê. Pode ser por conta da sogra, pode ser por conta da ex-esposa, pode ser por conta da vizinha, pode ser por conta de uma frustração na infância, não sei o que, mas eles têm 1000 motivos para ir embora. Então, esse é o terceiro motivo. Eles tentam a todo custo descredenciar a palavra do Senhor. Pode tentar, pode ir fazendo, mas eles não fazem isso com conhecedores das palavras. Eles não fazem isso com conhecedores da palavra. Eles não fazem isso com pastores testados, professores bíblicos, acadêmicos. Não fazem. Eles vão convencer primeiro os leigos, os desigrejados, os desinformados, aqueles que vivem num mundo de imoralidade, de perversidade. Então, ou que vivem no mundo, visitam igrejas, mas não têm compromisso. Então, são pessoas entregues ao mundo. Então, vão convencer essas e com força. E novos convertidos, neófitos, que não têm nenhuma noção bíblica, nem básica, nem média e nem muito menos avançada. Entendeu? Porque para quem crê, não é necessário evidências. Mas para quem não crê, qualquer evidência, qualquer fato que ateste, eles vão ignorar. É melhor fechar os olhos. É o novo ateísmo com outro nome. Não conivente, não omisso. Esse já foi do passado. Mas tem outro nome específico. Negacionista. Ateus negacionistas. Esse é o fato. Então, a Bíblia é sagrada. E temos obras boas. Eu tenho dezenas de obras aqui para falar sobre a credibilidade, a historicidade das Sagradas Escrituras. Eu vou usar uma aqui. Eu tenho vários livros para falar sobre a questão das escrituras, né? Da credência. Eu tenho várias coisas para falar sobre a canonicidade, a historicidade, a infabilidade das escrituras, como Norman Geisler, A Inerrância da Bíblia, uma sólida defesa da infabilidade das escrituras. Esse aqui é uma obra boa. O que mais? F.F. Bruce, o cânon, o cânon das escrituras. Eu vou deixar, eu acho que tá saindo aí ao contrário, eu vou deixar bem específico aí, bem visível para vocês. A Supremacia das Escrituras, Douglas Baptista, certo? Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia, Wayne Grudem, Vida Nova, também. Eu tenho vários livros nessa temática. Depois eu vou pegando aqui e mostrando. Que mais? Eles tentam provar que não existe Eles tentam provar que não existe
Eles tentam provar que não existe alma, que não existe espírito, pois tudo é matéria. Então, a preocupação do novo ceticismo crônico, doentio, delirante, ativista, que vive, se acorda, trabalha em função disso, de fazer com que as pessoas não acreditem no que eu e você certamente acreditamos, é dizer que não existe alma, que não existe espírito, que tudo é matéria. Matéria, voltou a matéria, morreu, acabou. Morreu, acabou. Olha que fim trágico. Eu acredito o seguinte, veja só. É um pouco ilógico sermos apenas matéria. O ser humano, de forma completa, ele tem duas naturezas. A natureza tangível e a natureza intangível. A natureza tangível é a que toca, a matéria. E a intangível é a parte imaterial. Duas naturezas. Nós temos três elementos. Assim como Paulo fala, e a escritura, ela, de forma cronológica, né, progressiva, nos faz entender que nós temos corpo, alma e espírito. Certo? Existe a dicotomia, a tricotomia, mas isso é um ponto que você possa estudar depois e entender. Mas eu acredito nessas possibilidades, mas eu acredito que o homem em si, ele é uma unidade psicossomática, é a fusão de tudo isso. É tão provado que há uma necessidade de voltar e ter um novo corpo espiritual. Porque se o corpo não fosse importante, não haveria ressurreição. Nós ficaríamos com Cristo, está tudo de boa. Só em espírito. Mas como a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito, ele habita no nosso ser, ele habita em que parte? No nosso espírito. Então o que acontece? Se o corpo não fosse importante, não haveria necessidade de os nossos corpos ressuscitar e sermos 100% de um corpo pneumatológico, de um corpo pneumático, de um corpo espiritual, de um ser espiritual completo. Então, a alma, o espírito, estão lá, no paraíso, nos céus. E quando houver o processo de ressurreição, volta para o corpo, né? A carne ela é botada para fora e há um encontro de imaterial com material. E agora somos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Certo? Entendido isso, nós cremos assim. Mas tem gente que faz de tudo para não acreditar, que não sei o que não existe isso. E outra coisa, sexto, não existe nada de milagre. Não existe nada de milagre, nada de curas. Tudo pode ser explicado pela ciência. Isso é mais outra coisa que os ateus vivem e os céticos vivem preocupados. A todo custo, provar que não existe curas, provar que não existe milagres. Aí procura alguém frustrado que estava em uma igreja que sem compromisso, não sei de qual linha, se carismática, se neopentecostal, tá lá, viu alguma coisa fora do comum, aí entra num canal de cético e dá seu testemunho. E muitos bestas, desculpa o que eu vou dizer, muitos leigos não perceberão a tendenciosidade do propósito do vídeo. Por quê? Porque não conhecem a verdade. São verdades incompletas. Antigamente eu tinha uma visão que era verdade ou mentira ou falácia. Hoje eu tenho uma amplificação. Verdade, mentira, falácia e verdades incompletas.
Hoje eu penso assim, tem verdades incompletas sendo ditas, propagadas, afirmadas. Mas nunca especuladas. Ninguém está especulando essas supostas verdades ditas por aí, céticos e ateus. Parece que é uma verdade cabal. E não funciona assim. Então, milagres acontecem. Vou deixar aqui na frente os livros que evidenciam milagres, que não tem para onde correr. Milagre aconteceu na minha vida, milagre aconteceu na minha família, milagres aconteceram na igreja onde eu estou, em outras pessoas. A minha vida toda eu vi vários milagres acontecerem e a ciência não pode ensinar e explicar tudo. Não pode. E eu tenho um livro aqui sobre isso, viu? Não achei o livro, mas tudo bem. Então, milagres acontecem sim. Infelizmente, eu não sei porque as pessoas não querem acreditar. Milhares e milhões de curas, de milagres aconteceram. Então, eu quero ver algum ateu, algum cético se preocupar em cada casa de milagre que aconteceu e descomprovar cientificamente. Seria legal. Eu lanço esse desafio aí para os ateus. Sétimo, não existe essa questão. Sétimo, não existe essa questão de fé. Fé é uma ilusão. As pessoas estão preocupadas muito com a fé do cristão, no que ele está acreditando, crendo. Sabe por quê? Porque o objetivo primário deles, como premissa importantíssima, é querer desconstruir o que você acredita, limpar da sua cabeça, convencer sua cabeça a crer no que A, B, C ou falam, e agora controlar da tua vida. E agora, controlada a tua mente, controlam a tua vida, o teu destino. Então, uma das formas das pessoas é limpar da cabeça das pessoas a fé. Ou criar tipos de fé. Fé conceitual, fé religiosa, fé não sei o quê, fé não sei de quê, fé não sei de quê. Para quê? Para que eu e você sejamos iludidos pelo que o frustrado A, B ou C produziu. Fé existe sim. Tem um livro bem interessante aqui, que é um livro muito bom. Eu tenho ali Deus Não Está Morto também, tem esse aqui. Em Defesa da Fé, Lee Strobel é um jornalista ex-ateu que investiga as mais contundentes e objeções ao cristianismo. Então vale a pena você ter esse livro, Em Defesa da Fé. Tem vários livros de fé, só coloquei esse aqui como um ponto de partida. Oitavo, não existe nem nunca existiu profetas ou profecias. É mais outro absurdo também não existir e nunca existiu profetas ou profecias. Certo? Eu já ouvi de tudo que você menos imagina. Ah, eu já ouvi de um ateu dizendo assim: não, Marquinhos, é assim, ó. No Antigo Testamento, o cara dizia uma coisa que ia acontecer e passavam-se 50 anos, 100 anos, e alguém sabia dessa profecia e ele mesmo encarnava essa profecia para dizer que aconteceu. Ó, eu sou o cumprimento da profecia de Isaías, eu sou o cumprimento da profecia de Jeremias. Cara, eu vi cada pataquada que você menos imagina. Eu já ouvi de outro ateu assim: não, é assim. Eles diziam que ia acontecer isso aí, só que eles acreditavam piamente que ia acontecer. Não é uma profecia divina. Eles só lançavam. E vocês, cristãos, acham que se cumpriu essas profecias, quando na verdade eles só citaram que ia acontecer. Já outros dizem que esses camaradas eram outras pessoas que não eram profetas, certo? Eram nômades, eram não sei o quê. Ou seja, cada história mais pior do que a outra, que não tem fim. Não tem fim. Por exemplo, cadê o livro aqui? Cadê o livro?
muitos ateus deixaram de ser ateus depois que começaram a entender com mais tranquilidade, sem estar com aquele ateu delirante no pé do ouvido assim, não acredita não, não acredita não, não lê esse livro não, não, esse livro não, esse livro não. Por quê? Não pega esse livro não, porque não, porque não, porque não, porque não. Sim, por que não? Porque senão o outro vai saber a verdade, né? Aí, muitos ateus que leram sobre profecias deixaram o seu ceticismo, o seu ateísmo. Todas as profecias da Bíblia são mais de 600 páginas, quase 700 páginas, falando sobre as profecias de toda a Bíblia, do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, profetas menores, maiores, no livro de Atos, nos Evangelhos, nas Epístolas de Paulo, Epístola geral, em toda a Bíblia. Com isso aqui, profecias. Existiram sim. Mas se eu for tratar as profecias apenas com o racional, com o lógico, com o humano, com o materialismo, com a mente apenas voltada ao naturalismo, aí eu não vou encontrar de jeito nenhum sobrenatural. Nem nesses homens, nem muito menos em que eles representavam. Os profetas representavam Deus na terra quando falavam com o povo. E os profetas, quando iam falar com Deus, representavam o povo para Deus. Existia essa dupla ação e aplicação dos profetas que existiram, e assim eu acredito. Outra coisa, nono, eles descomprovam a veracidade histórica O nono diz, eles descomprovam a veracidade histórica do Antigo e do Novo Testamento. O nono diz, eles descomprovam a veracidade histórica do Antigo e do Novo Testamento. Eles tentam, pelo menos, né? Eles tentam não dar credibilidade, né? Eles tentam mostrar uma não confiabilidade histórica. Colocam-se através de livros céticos, de livros de pessoas que querem aparecer, isso é um fato. A gente sabe que quem faz mestrado, ele tem que defender uma coisa que já é dita, e o doutorado uma coisa não dita ainda, uma coisa nova. Pode ser até uma coisa que descomprove alguma outra coisa. E eu estava na minha pós-graduação, especialização em literatura comparada. A minha professora se formou na Alemanha. Olha que interessante. Eu estudei literatura comparada, linguística, análise do discurso e tantas outras coisas. E ela disse uma coisa que eu fiquei assim, hã? Ele disse, olha, tem muita gente que ganha bolsas, doutorados na área religiosa para investigar alguma coisa dos textos sagrados que todo mundo acredita, e ele tentar inverter o contrário. Uma aversão aos fatos. E tem gente que ganha apoio, ganha incentivo, e isso é novo. O que é novo atrai mais a atenção. Confirmar o que já se foi confirmado não é legal. E eu disse, eu não acredito num negócio desse não. Eu disse, existe isso muito na academia. E se você se formar na Alemanha, aí é que você vai ser mais cético ainda. Porque eles invertem a palavra. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra. Então é o ponto de pegar um funil, né, um coador, e dizer assim, é de Deus, é do homem, é de Deus, é do homem. Então, a um nível extremista. Então, se existem pessoas que trabalham nesse campo do doutorado, de querer descomprovar as escrituras, existe muita gente tendenciosa. Da mesma forma, existem pessoas que trabalham na área da arqueologia, que tentam de alguma forma aquilatar, dizer que não existe, que aquilo ali é fantasia, que aquilo ali é mito, que aquilo... Existem muitas pessoas. Não vou citar aqui para não dar popularidade a esses camaradas, que já foram literalmente desmascarados por muitos outros arqueólogos. Um dos livros que eu gosto muito é A Bíblia e a Arqueologia. Lê esse livro pra você ver. Ele desmascara muita gente aí. Mathieu Richelieu. Aí, ó. As descobertas arqueológicas apresentadas na mídia tanto confirmam a Bíblia quanto a contradizem. Livro muito espetacular, muito bom.
Então isso aqui é muito ótimo para você ter. Nós temos evidências, examinando as evidências, mais um livro fantástico de arqueologia também. Tem vários livros de arqueologia, vou botar alguns aqui na tela, só de arqueologia bíblica. Nós temos também E a Bíblia Tinha Razão, de Warren Keller, certo? Depois que ele colocou isso aqui, muita gente durante décadas não conseguiu refutá-lo. E aí começaram a surgir outras pessoas que quiseram ganhar bolsas com a ideia de descontradizer o título. E a Bíblia não tinha razão. Por exemplo, uma aversão ao que a Bíblia tem razão. Então a gente tem muitas pessoas por aí com esse calibre de... Não importa as suas convicções, o importante agora é eu ser mundialmente conhecido. Ser conhecido mais, ser popular em dar uma proposta diferente. Uma outra interpretação. Eu poderia dizer que esse livro aqui é o melhor livro de arqueologia, história, de apologética para... eu já li ele quase todos. Eu, se não estiver enganado, eu li ele todo. Li ele todo marcadinho, para acabar 100%. Esse é o livro que eu mais tenho cuidado e zelo e ciúme dele, que é Novas Evidências que Demandam um Veredito. Josh McDowell. Evidências 1 e 2. É o livro que mostra tudo que você precisa saber. Tudo. Esses livros, tudo que eu falei aqui, só esse aqui é suficiente. Certo? Introdução bíblica, né? Que eu falei logo no início. Sobre a palavra de Deus. Então vocês perceberam que há vários livros que mostram, comprovam a veracidade da palavra sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, tudo isso. E mais ainda, a décima preocupação dos céticos ateus é tentar manchar a imagem do cristianismo e tratar o judaísmo como qualquer outra religião ou nação. Olha, duas coisas, seria uma 11ª, né? E desconstruir a historicidade do Israel e do Judá bíblico. Grave isso. Daqui para o ano de 2030, daqui a 8 anos, você vai ver o tanto de cético por aí. O tanto de gente sem compromisso. O tanto de gente saindo da casa do Senhor. Por quê? Por causa de propagadores de hipóteses, de especulações, de blá blá blá. Por meio da Bíblia, por meio de livros seculares, por meio de livros céticos, mundanos, sem compromisso com a palavra, com a ortodoxia, eles vão propagar com força conhecimento, informação, especulação e enganar as pessoas que não têm conhecimento profundo das escrituras sagradas. Isso é lamentável. E para você conhecer um pouquinho sobre o cristianismo, eu recomendo você procurar historiadores gabaritados. Por exemplo, eu vou começar do nível básico ao avançado, certo? C.S. Lewis, ex-ateu, que fala sobre cristianismo puro e simples. É o primeiro. Eu falei sobre esse livro? Não, acho que não. A História do Novo Testamento, com F.F. Bruce. Merece confiança o Novo Testamento. Novo Testamento, F.F. Bruce também. Merece confiança o Antigo Testamento. Olha aqui, perfeito. Obra fantástica para defender a nossa fé. Certo? Outro livro que eu recomendo do cristianismo é Bruce Shelley, História do Cristianismo. Muito bom, capa dura, ótimo. Uma obra completa sobre o cristianismo. Outra obra mais profunda um pouquinho é o cristianismo através dos séculos. Olha só, uma história da igreja cristã. Muito bom, bem cronológico. Não vá se alimentar de pobrezas por aí não, viu? De especulações não. E por fim, sem dúvida alguma, a obra de Justo Gonzalez. Eram 9 livros e ele condensou em 3. Certo? Volume 1, 2 e 3. Uma história do pensamento cristão, dos primórdios ao Concílio de Calcedônia, de Agostinho às vésperas da Reforma,
e depois da Reforma Protestante ao século XX. Então essa é uma obra fantástica. Tem várias outras obras de história do cristianismo, mas só essas aí são fundamentais. Aí eu falei sobre o judaísmo também, foi como qualquer outra. A preocupação aonde eu vejo, aonde eu percebo, no linguajar, no afirmar ou no especular. Há uns anos atrás eu tenho percebido uma negatividade muito gigante por meio de alguns acadêmicos em desconstruir ou banalizar Israel, banalizar os judeus, o judaísmo em si, tratar ele com desdenho e também desconstruir a figura histórica, né, a historicidade do Israel antigo da Bíblia, do Israel de Judá bíblico, do Israel e de Judá bíblico. Eu tenho algumas obras, mas eu vou citar apenas duas. Vou citar dois livros que eu considero bons, que é A História de Israel no Antigo Testamento, de Samuel. Aqui, ó, uma obra muito boa. Vale a pena você ter esse livro de Israel. E um outro recentemente que eu estou lendo é Uma História Bíblica de Israel. Uma História Bíblica de Israel. É mais pesada. Essa aqui é bem histórica. Qualquer um, né? Esse aqui é mais grosso, tem mais folhas. Então qualquer um desses camaradas pode tê-lo, estudá-lo e defender a palavra do Senhor. Espero eu ter sido convincente aqui de que, de fato, o ceticismo, o ateísmo dessas pessoas está em uma forma tão grande que o que eles se preocupam mostram que, de fato, tudo que eu e você cremos é real, é verdadeiro. Porque se não fosse especial, se não fosse importante, se não fosse real, ateu nenhum se preocuparia. É mentira, Jesus não ressuscitou não, Jesus não existe não vou preocupar em defender que Jesus não existiu não, beleza. Ateu se preocuparia com alguém morto que não existe? Não. Segundo, Deus não existe não. Se Deus não existe, por que essa preocupação traumática, delirante, teofóbica, cristofóbica, de tentar a todo custo mostrar que Deus não existe, que Jesus não existe, se ele não existisse? Sacou? Então, a prova cabal que vai nos elevar a mais a Deus, a prova cabal que irá nos fazer nos aproximar mais de Deus, de Jesus, das Escrituras, da palavra de Deus, é justamente o grande empenho delirante dos novos ateus aqui do YouTube. Se eles se esforçam muito para mostrar que não existe tal coisa, é porque ali tem algo especial. E tem, a gente sabe. Eu só comemoro o nascimento de alguém que esteja vivo, Jesus. Traduzindo, a preocupação crônica, doentio, teofóbica, cristofóbica desses novos ateus céticos de dizer que não existe tal coisa é porque aí tem alguma coisa especial, que é justamente o que a gente crê, que Deus existe. Por isso que há uma preocupação em massa gigantesca de novos ateus. Jesus existiu, Deus existe, a palavra é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. E então, se estão preocupados é porque é real, porque se não fosse real, se não produzisse efeito, se não existisse de fato o que eles tentam fazer de tudo para mostrar que eu e você estamos equivocados, se isso de fato não existisse, se não fosse real, eu tenho certeza que qualquer ateu cético de sã consciência não iria perder seu tempo, não iria se preocupar, não iria investir tempo, estudo, memorização, compras, para tentar fazer de tudo para que eu e você não viemos acreditar na palavra de Deus, acreditar em Jesus, em Deus. Então eu fico, de certa forma, muito feliz em saber que existem pessoas preocupadas a todo custo para provar que Deus não existe. Então isso já prova para mim de que ele está preocupado. Ele deveria estar despreocupado com isso. Então, essa neurose crônica, traumática, só evidencia que existe de fato e que é verdadeiro o que eles estão perseguindo. Porque só um doido, maluco, ilógico, neurótico, delirante, irá perder seu tempo com o que não existe, com o que é errado
o que é falado. Somente alguém nesse porte que de fato estaria preocupado. É uma preocupação ou uma despreocupação? Vamos refletir. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo.